Oiê! Então, pessoal, essa semana a gente estava conversando, né? Se com esse aumento dos diagnósticos psiquiátricos, se a gente não está colocando como doença alterações normais, assim, da emoção, a tristeza agora é depressão, se a criança levada tem TDAH. Eu acho que esse ponto é interessante e eu queria conversar mais sobre isso. A primeira coisa que a gente tem que considerar antes de responder essa pergunta é que, de fato, a prevalência, né, de transtornos mentais vem aumentando, então as pessoas estão adoecendo mais. Mas é claro que a gente precisa pensar mesmo se todo o diagnóstico é bem feito. E para isso eu acho que a gente pode conversar um pouquinho sobre como que é feito o diagnóstico psiquiátrico e qual que é a função daquele diagnóstico na vida de alguém. Então vamos lá. Então, a gente tem os manuais diagnósticos que falam assim como se fosse a estrutura do adoecimento, né? Por exemplo, depressão, tristeza, desânimo, falta de energia, pensamentos ruins, etc. Porém, a gente sempre tem que pensar como que esses sintomas se referem à história da pessoa que está na sua frente. E por que isso é importante? Porque eu acho que às vezes as pessoas entendem que a depressão tem que nascer no cérebro da pessoa e contaminar a vida dela. Só que, na verdade, como eu já expliquei em alguns outros vídeos aqui, a mente é a pessoa no mundo, né? Então você vai encontrar elementos desse adoecimento não só dentro da cabeça da pessoa, aliás, pelo contrário. Então, a pessoa ter motivos para estar triste não diminui a possibilidade de ela estar realmente adoecida, deu pra entender? Então, são esses ciclos, né? Então, por exemplo, a pessoa deprimida tem falta de energia e ela não consegue sair da cama. E aí, por ficar muito tempo na cama, ela começa a ter dor no corpo e mais falta de energia ainda. E ela fica mais tempo na cama por causa disso, fica ainda mais triste. E esses ciclos vão se retroalimentando. E a gente não pensa assim como causa e consequência, a gente pensa nessa forma cíclica mesmo que eu acabei de explicar. Na verdade, é assim que a doença funciona mesmo. O caso do TDAH mesmo é super interessante, porque às vezes as pessoas acham que é porque os pais não põem limite, né? E, na verdade, às vezes os pais põem um limite demais, de uma forma, às vezes, meio agressiva, e a criança aprende aquela agressividade em vez de aprender o bom comportamento, entendeu? Então, quando a gente vai ter esse pensamento, essa visão clínica do que é o sofrimento, a situação que a pessoa te apresenta, é importante a gente não trazer esses julgamentos, assim, morais, para conseguir entender melhor a situação. O outro lado do diagnóstico é que isso vale para qualquer diagnóstico, não só o psiquiátrico. Que ele, às vezes, pode trazer esse estigma, mas ele traz também aquela situação de que se caracteriza uma situação excepcional na vida da pessoa. Ele está adoecida e precisa de uma ajuda. E essa posição traz algumas circunstâncias, né? De, por exemplo, a pessoa vai se eximir temporariamente de algumas responsabilidades. Por exemplo, a pessoa que está com dengue não vai varrer a casa naquele dia. É importante, sabe, gente? Isso é importante para recuperação. Isso até dá uma noção de insight, de que a pessoa percebeu que está doente, ela vai poder se conectar melhor com o tratamento. E eu aprendi isso, assim, de uma forma que me marcou muito, quando a gente estava atendendo uma paciente com anorexia grave no Hospital Geral. E ela estava, assim, em uma situação de urgência médica, desnutrida, com os íons do corpo todos desequilibrados, com um risco, assim, de vida importante. E aí ela falou comigo que não podia ficar internada, porque ela precisava pagar uma conta na lotérica. As pessoas podem fazer um uso prejudicial dessa posição? Podem. Elas fazem, às vezes. Porém, isso continua sendo disfuncional e aquele olhar clínico de que existe um problema se mantém. Enfim, quase que eu divaguei aqui, mas os transtornos mentais estão aumentando mesmo. É importante que as pessoas adoecidas recebam seus diagnósticos, tenham acesso aos seus tratamentos. Essa circunstância de estar adoecido traz algumas conveniências, assim. Porém, isso não desobriga ninguém a arcar com as responsabilidades da vida, porque a vida é assim mesmo, é implacável, enfim. E, inclusive, a gente precisa melhorar para conseguir dar conta desses desafios. O diagnóstico psiquiátrico, né, a consulta psiquiátrica não é assim, toma aqui seu rótulo, toma aqui seu medicamento antirrótulo, né, depressão, toma antidepressivo, porque as depressões são diferentes, as esquizofrenias são diferentes, os TDAH são diferentes, tudo isso vai ter a cara da história da pessoa, e a consulta também é uma oportunidade de você entender qual que é o seu adoecimento, como que isso se insere para você, qual que é a função disso também, e a partir disso tecer as saídas. Mas acho que é por isso que muita gente fala assim, fui numa consulta com psiquiatra, não gostei, não comecei a tratar, etc. Porque essa parte de você construir isso junto com aquele profissional faz diferença mesmo. Se ver por outros olhos, né, por esses olhos treinados, pode fazer muita diferença na vida de alguém. Além do medicamento também, né, gente, continua sendo super importante. Então é isso, gente. Eu espero que esse vídeo ajude vocês a entender um pouco mais como é que funciona esse possível atendimento médico, tá bom? Então compartilha. Até mais.